Olá, você que acompanha o canal Abelhas de Macatinga nas redes sociais. Olha, o nosso vídeo é importado. Não é da China nem do Paraguai, com todo respeito. Tá? Então, mas antes de começar o nosso vídeo, eu peço para você assinar o canal, compartilhar, tocar o sino para receber outros vídeos. Então, pessoal, importado é uma questão bem séria. Eu tratar aqui de importado, a gente sabe que importado que usa para objetos, mas eu vou usar aqui para seres vivos. Mas que seres vivos? Todo tipo. Isso é uma grande preocupação. Recentemente, a gente tem escutado falar muito, mas muito, de sementes encaminhada pela China. O cara compra um produto, vem um monte de semente. Compra semente de outro local, vem da China. Então, o país ainda tem, apesar de tudo, ainda tem leis. Cabe a quem está recebendo comunicar, entregar as instâncias aos órgãos competentes para fazer a investigação. Existem pessoas profissionais para tal. Já tem me perguntado, digo, inclusive a Rose lá do Rio de Janeiro perguntou o que é que faz, eu digo, entrega às autoridades. Você e qualquer outro cidadão dever entregar. É um direito nosso, inclusive de cobrar, e é dever deles dar uma resposta, investigar. E aí entra numa questão, pode ser até diplomática, internacional, tem que sim. Tem que fazer isso. Bom, exatamente há um ano, 3 de outubro, comemora o Dia Nacional das Abelhas, que não está nada interessante, só é olhar os genocidas que tem por aí, ecocidas. Não precisamos falar que as abelhas são seres altamente sensíveis, vão dançar nessa situação, dançar no sentido figurado. Eu coletava essa semente, está guardada, é de uma mimosa, é de uma planta comum aqui no semiárido, e eu falava que ia sortear quando o canal completasse 5.000, que hoje já tem mais de 7.000, e mandaria para a pessoa até na Lua. Todavia, eu não posso fazer isso. Eu consultei os órgãos ambientais, não locais, porque locais nem existem, eu não vou nem citar locais que é sinceramente, mas consultei nacional, e o que é que eles me repassaram? Não mande, que se você for apanhado fazendo qualquer envio, ainda que particular, você só pagará, você será penalizado, logo desistir. Então, para compensar o que eu tentei, melhor, que eu achava que podia fazer, achava não, mas não, vou sortear a semente, não é tanto, não é o ser vivo em si, mas ali tem um embrião, toda semente tem um embrião, a não ser a semente da banana, porque não tem lá o processo de partenocapia, não germina, não tem a capacidade. Portanto, gente, o que é que vai fazer? Uma caixa Santos, pode ser essa ou outra, mas com a qualidade que tem esta aqui, inclusive assinada do jeito que está aqui, caixa Santos. Será sorteada e encaminhada para o ganhador, sim. Pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil. Até porque isso aqui eu posso chegar numa transportadora, seja os Correios brasileiros, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, uma empresa particular, e mostrar e fechar, lacrar na frente do funcionário, quem recebe, e mandar encaminhar, pagar, vou fazer isso, não posso fazer outra coisa, tá? Então, ao invés da semente, vai uma caixa, vou sortear nos próximos dias, e aí mostra o sorteio. Tem um link, a gente abre um link, um canal, outro canal não é um canal, um link, um site, e faz o sorteio. Sorteio aleatoriamente, mas vou pegar o mesmo vídeo postado, Mimosa Milagrosa, no dia 3 de outubro de 2019, tá? Então vou fazer isso. Mas vamos agora mais ao que nos interessa. Bom, o que eu estou tratando aqui de importado é qualquer organismo vivo que entrou no Brasil, que foi trazido pelo Brasil ou de maneira sabida, conhecida, ou de maneira acidental. Existem alguns relatos. Um exemplo, para a gente citar, é o caso de mosquito Aedes aegypti, que transmite dezenas e mais dezenas, não só dengue, do vírus que causa dengue, mas dezenas e mais dezenas de doenças. Tá?
de arboviroses, por exemplo. Bom, esse problema vem acontecendo desde a chegada dos europeus. Então, tem um documento, contextualização sobre espécies exóticas invasoras 2009, é um dossiê feito em Pernambuco. Eu vou deixar uns print a quantidade de bichos que tem. E aí, para a gente começar, eu vou começar com um réptil, TU. Um réptil aqui da Caatinga, mas pode estar em outros biomas, em outros ecossistemas, não em todos os ecossistemas da Caatinga. O que acontece? Na década de 1980, algumas pessoas, não sei se foi biólogo, mas pessoas da administração pública da ilha de Fernando de Noronha resolveram introduzir essa espécie com o objetivo dela ser um predador de roedores. O que aconteceu? Além dela não conseguir predar os roedores, ela também preda outros répteis, por exemplo, anfíbio, cobra, serpentes. Pega o que ela ele é um animal carnívoro, um lagarto, animal carnívoro. Ele, inclusive eu já matei o tejo para tirar a pele para vender, tinha um preço bem significativo lá na década de 70. Bom, ele começou a predar as espécies de pássaros que nidificam no solo do arquipélago Fernando de Noronha. Então ele perdeu o controle, hoje está difícil de controlar, até onde eu sei. Então não, esse é o problema. Nós temos várias situações, tá? Outro tipo de... e tem vários relatos, mas eu acredito que sim, na primeira metade do século passado, foi a tilápia. A tilápia é chamada, o pessoal não chama de tilápia do Nilo, mas deveria chamar em termo popular. A tilápia é um peixe africano. Inclusive eu ri que eu estava em Aracaju esse ano, mês de janeiro, e a repórter, claro, coitada, não estudou, o professor de biologia deve ter sido um relapso, não explicou para ela que quando falar de uma espécie tem que ter cuidado, se vai citar que é nativa, que é endêmica daquela localidade, tem que buscar informações, buscar com um pesquisador, com um estudioso, com quem sabe. Ela disse, você pode ir a São Francisco São Francisco, eu esqueci, aqui que tem no Rio, junto ao Rio São Francisco, Canidade de São Francisco, isso. Chega lá, você vai ter um local muito bonito, tem umas visitas, tem os cânions lá de Xingó, não sei o que, começou a fazer propaganda, claro que é o papel dela como repórter, tá recebendo para aquilo ali, e você vai comer um peixe, que é a tilápia, um peixe nativo do Rio São Francisco. Gente, eu ri, tive uma crise de riso. A tilápia, o nome dela científico é Oeochromis niloticus. Esses nilóticos, eu vou deixar o nominho aí, vem de Nilo. É um animal do rio Nilo, é um peixe do rio Nilo. O que acontece? Ainda na primeira metade do século passado, ele foi colocado, esse peixe, esse animal, nas barragens, açude, chamado açude do Denox. Inclusive Salgueiro tem um, e tem tantos outros, entre Salgueiro e Serra Talhada. Tem vários no Brasil, no semiárido, era uma forma de fazer barramento para juntar água para período de estiagem. E esse animal também foi jogado no Rio São Francisco. No governo do falecido Eduardo Campos, tem que ser bem sincero, ele abriu um espaço para uma empresa chamada Notum, para ela explorar tanques rede no Rio São Francisco. Mas já existia muito. E aí a tilápia, ela tem um comportamento bem diferente dos animais. A gente pode dizer que num período que a maior parte do semiárido, de temperaturas bem elevadas, ela tem ciclo reprodutivo mensal, porque a cada 28 dias ela desova. Detalhe, ela faz no reservatório aquático, tipo fosse um barreiro, é um ninho, e ali fica os indivíduos adultos cuidado parietal, ainda mais. Ela pega as larvas, os alevinos, e mantém na boca até se tem uma condição, fica difícil. Então, apesar de não ser um animal carnívoro, filtrador, mas causa equilíbrio, por quê? Porque a população aumentou demais no São Francisco. Ou seja, esse animal ele tem causado problema sério. O outro é o tucunaré. O tucunaré é da Amazônia, da bacia amazônica, toda aquela região. Cicla ocellaris,
eu vou deixar o nome aqui direitinho, acho que é pronunciar assim mesmo. Esse bicho foi introduzido no Rio São Francisco, de maneira arbitrária. Criadores introduziram. Ele já está em toda a extensão de São Francisco. Tem um relato que ele está assim, eu achava que não, acima da barragem de Três Marias, que é o primeiro barramento de hidrelétrica que existe no Rio São Francisco. O que acontece? Esses dois animais têm causado prejuízo enorme para a ictiofauna, ou seja, para os peixes de São Francisco. Os peixes de São Francisco são endêmicos. Aí esses peixes, por exemplo, o tucunaré ainda é pior, além dele ter cuidado parental, ou seja, cuidar das crias, diferente de outros peixes. O que acontece com os demais peixes? Peixes nativos. Os peixes nativos desovam, primeiro depende, a maioria de fazer piracema da correnteza, segundo, de ter água barrenta, aquela água de chuva, que choveu recente, e aí ele faz, o tucunaré, ele vai predar. Ele fica junto aos tocos, junto às rochas, junto à galhada seca. A entulho no São Francisco que não tem pouco, logo ficou ótimo para o peixe. Então, o tucunaré está em toda a extensão do São Francisco, hoje em afluentes também, tá? Então, o peixe que tem causado. Tem um mexilhão dourado, que esse mexilhão dourado foi involuntário. E aí, ele está no Pantanal numa densidade extremamente assustadora. Outro exemplo é a algaroba, que é a Prosopis juliflora. Ela foi introduzida, segundo os relatos, mas isso é documento, não é tão relato, de um pesquisador da Universidade Regional do Cariri, que foi o Padre Cício, que achou a planta bonita quando viajou para o Atacama e trouxe as mudas para o Juazeiro do Norte. Só que essas mudas ficou centrada no Juazeiro do Norte. Não aumentava, plantou poucas. E por conta da planta, da questão da planta muito resistente à escassez d'água, não é tanto assim, é porque ela consegue captar água no subsolo. E aí, essa planta, ela ganhou muitos problemas com essa planta. Apesar de eu já ter defendido para plantar de maneira controlada, no polo gesseiro, somente em Araripina e Trindade, mas chega até o Icuri, em Pubi, toda aquela região, para servir de lenha para a indústria do gesso. Mas o cara perguntou se eu estava louco. Então a algaroba, ela tem problema sério. Um outro bicho foi o bicudo, foi introduzido no Brasil e acabou com a produção de algodão. Outro exemplo é a febre aftosa. Aptovírus, ele foi introduzido no Brasil. E aí disse que também não foi com rebanho, com animais que trouxeram. Outro exemplo que a gente pode citar é um platelminto. Platelmintos, nós temos os vermes, os tipos de vermes dos animais invertebrados, tem vários tipos. Dentre eles, tem os platelmintos e nematelmintos. Eumintos quer dizer vermes, tá? Plata é do latim, quer dizer achatado. São vermes achatados. O que acontece? O Extossum amazoni, ele foi introduzido, ele é da África, não é um animal da América. Tem que entender isso. E esse verme, ele parasita o intestino humano, parasita também moluscos e levando uma doença chamada, o pessoal chama, que é a extossomose, popularmente chamada barriga d'água, tá? Leva à morte. Já teve mais casos no Brasil. Então, são alguns exemplos. Outro exemplo, eu vou deixar inclusive lá bem, é o NIM indiano, que é a Zadiractia indica. Ela tem sido muito comentada e é de responsabilidade nossa. Foi irresponsabilidade. Ou seja, o que aconteceu? Trouxeram essa planta. O relato que eu encontrei, que foi na década de 1980, para o Paraná, um órgão estadual, plantou, e aí outro relato que eu tinha era que tinha sido um pesquisador da Embrapa. Mas aí está o relato lá, está nesse dossiê aqui de Pernambuco. Então, o que acontece? Essa planta, tem se falado muito sobre ela, não se sabe muito ainda, mas ela tem uma substância chamada azadiractina, que a substância ela pode ser usada como um inseticida, biovida. Inseticida, esse bio prefixo é vida, esse sida, que não é de aparecida, esse sufixo é algo que mata bichos. Por exemplo, você está com a verminose, vai tomar um vermicida. Você está com um fungo, vai tomar um fungicida, né? Bem, vai ter
claro, um tipo de medicamento, mas dependendo da aplicação, fungicida. Uma doença causada por bactéria, tomar um bactericida, normalmente um antibiótico, tá? E outros. Na casa tem alguma coisa, você vai aplicar algum veneno, por exemplo, que o cara ensinou lá e ganhou popularidade, para colocar nas abelhas, naftol, naftalina. Naftalina é um inseticida, tá? Mata insetos. Bom, então todos esses problemas é extremamente complicado, e aí é onde eu quero chegar, nas abelhas. Esse transporte de abelha, o cara disse, não tem nada. Quem disse que não tem? Tem. Já tem estudo, não é uma coisa tão simples assim, foi um estudo de doutorado, no qual encontrou a doença de atrofia das asas das abelhas, no caso, na Jandaíra melipona subnítida. Quando você tira um organismo, tem que entender isso, muita gente não estuda, não aprende nada, só decora texto. Quando você tira um organismo de um local e introduz em outro local, tem várias coisas que podem acontecer. Entre elas, esse organismo atrofiar, definhar e a morte, não desenvolver. E um caso interessante foi o cara trazer um pinheiro do Paraná, queria que o professor aqui local, do sul do Brasil, queria que o pinheiro do Paraná vivesse aqui em Petrolina. O ambiente dele é completamente diferente desse nosso ambiente. A outra coisa, outros fatores é que ele também pode desenvolver muito, crescer muito e não ter mais predadores. É porque eu falei lá do Tejo, o Teiu, lá no arquipélago Fernando Noronha. Outro caso que a gente tem, negócio que tem que ser bem relatado, são plantas que não são tanto, mas nós temos, eu vou deixar um sprint, tem várias plantas. Uma é a que eu pensei que era do litoral, ela está no litoral mais, que é a castanheira, castanhola, tem várias denominações, castanha da praia, amêndoa da praia, são os nomes. Essa planta, ela não é nossa. Outro tipo é o fico, ou fixo. Ele é indiano, foi introduzido no Brasil. Então, tudo isso é complicado. E aí, quando tratamos das abelhas, esse negócio de ficar transportando a abelha, claro que isso, o que eu falo aqui, irrita demais os comerciantes de abelha. Vou chamar de comerciantes. A gente não usar um termo mais... Eu até já adotei, mas estou até me poupando mais para não... Mas irrita demais. Foi o que veio hoje. O cara veio dizer ontem que uma abelha custa 12 mil reais. Não custa. É um absurdo. O cara que está pagando é aquele cara que pagou, por exemplo, mesmo tipo que pagou 500 mil reais pela última captura da ararinha azul aqui em Curaçá. Mas qual é o perigo disso? Não é tanto a questão só de estar transitando um animal mundo afora, é mais do que isso. Esse animal causar um desequilíbrio ambiental irreparável. Então, quer dizer, quando a gente pensa em as abelhas, melhor, todos os organismos vivos, eles são lapidados, não sei se está tão adequado, mas são modelados, eles são adaptados pela natureza. Nós não adaptamos nada. A adaptação que a gente fala é uma força de expressão. Seria tipo eu estar com essa semente aqui, eu vou adaptar aqui essa bancada. Não estou adaptando, estou aqui apenas deixando ela aqui nessa bancada. Isso é força de expressão. Adaptação, quem faz é a natureza. O homem não consegue fazer isso. Então, qual é o perigo de tudo isso? E aí, todos que pediram, eu sou sincero. Está chegando semente da China, seja de onde for. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa semente, o correto é procurar o órgão ambiental o mais rápido possível, local, esperando que esse órgão dê resposta, que nem sempre acontece, até porque a gente está vendo como é que está o Brasil, a bagunça. A gente tem que ser, em termos ambientais, só revogar a lei, que aí tem que deixar isso aqui bem claro, registrado nesse 3 de outubro. Revogar as leis, que a lei que protegia manguezais e restinga é uma estupidez fora do comum. É um assassino, uma destruição de milhares de espécies. Tem espécies que vivem ali, tem espécies migratórias que o seu ciclo de vida depende daquele ambiente, desses ecossistemas. Inclusive o mangue no Brasil é tratado como um bioma. Mangue no Brasil, tem que ficar bem claro, é um dos biomas brasileiros, não só do Brasil. Então, o que acontece? Chegou semente na tua casa, não vai mexer, não vai de curiosidade, essa é uma recomendação que eu faço, entrega a um órgão ambiental, alguém que tem capacidade de examinar, de saber, é a China que está mandando? Ou seja, processe. Cabe às autoridades brasileiras. Agora as autoridades têm que mostrar competência, tem que ser responsável. É invasão, é tráfico de material biológico, é
introduzir material biológico, tentar introduzir seres vivos, que a semente ali tem um ser vivo em tese, está em latência, entre aspas, não sei se está em latência, mas não é colocar num ambiente possível de germinação, ele vai germinar e vai gerar um indivíduo. Então, denunciar, sim, as autoridades competentes. É o que tem que ser feito. Não é ficar dizendo, popularizando aí nas redes sociais, só isso, aquilo, não sei o que, a semente, a planta fez isso. Não, não é fazer. Eu, por exemplo, se eu recebo uma coisa em casa suspeita, não é de quem eu conheço, e tudo, o que eu vou fazer? Eu não vou aceitar. Então, cabe a todos pensar nisso. Então, essa questão de transporte de sementes é proibido. Eu não posso mandar a semente da mimosa. Por mais boa vontade que eu... Não posso. Então, eu falei isso há um ano, deixei para fazer o vídeo justamente hoje, dia 3 de outubro, que ia fazer o sorteio da semente, está aqui, bonitinha, tem semente aqui, tem milhares de sementes, milhares, a semente é pequena. Até abrir aqui a embalagem para a gente ver. A semente é pequena. Essa semente eu não posso mandar para nenhum lugar, ainda que dentro do semiárido, só a não ser que fosse o local de ocorrência da espécie. Mesmo assim, ainda tinha cuidado, porque eu posso estar mandando uma semente, olha o tamanho da semente, meio pequenininha. Essa é uma semente aqui, ó. É uma leguminosa. Não sei nem se dá para enxergar. Talvez não. Não sei se a câmera vai permitir. Pode ser que nessa semente aqui venha existir patógeno, que nesse local aqui onde tem essas plantas, esses exemplares, não cause nada. Mas quando eu levar para outro local que também tem a mesma planta, causar problemas. Tanto que, é de sabedoria de muitos, que, por exemplo, para transportar animais domésticos, tem que ter GTA. Tem que vacinar. Existem as campanhas de vacinações para animais. Quem cria um cachorro tem que vacinar. Quem cria um gato tem que vacinar. Porque esses animais, eles podem transmitir doenças para outros indivíduos. Também pode trazer doença para o ser humano. Um processo chamado zoonose. Zoonose é doença transmitida de humanos para animais, de animais para humanos. Esse trânsito, tá? Então, que fique bem claro, não posso ficar alerta, ficar atentos. Por quê? Porque tem gente que manda abelha para tudo quanto é lugar. Tem um comércio, e tem muitos. Aqui local, no submédio de São Francisco, vamos pegar aqui o rol Petrolina e Juazeiro, as duas cidades, que já é um grande polo. Aqui tem, não são poucos não. Tem vários que faz isso. Inclusive, quando você vê o cara querendo ficar na clandestinidade, fugindo de órgãos ambientais, de controle e tudo, já fica com a orelhinha em pé. Porque, na verdade, tem alguma coisa que está errada. Então, chamando a atenção de vocês, transitar a abelha corre-se grandes riscos, já tem doenças identificadas, quem disse que não tinha nada, não sabia de nada, tem sim, tem estudos. Eu mesmo tenho um exemplo, está até aqui no livro, deixa eu pegar aqui o livro para a gente ver. Cadê o livro, querido livro? Está por aqui. Está aqui. Aqui é bagunça mesmo. Pode não. Nesse livrinho aqui, na página 88, a abelha jandaíra no passado, no presente e no futuro relata sobre um neuróptera, a ordem neuróptera, um inseto, que eu recebi, que eu chamo de herança maldita. Eu recebi como? Nas jandaíras. Tanto que é prova, por isso é que é bom ser contra fatos, não argumentos. Quando eu recebi no dia 7 de primeiro lote de abelhas, jandaíra aqui em Petrolina, Melita subnita, no dia 7 de novembro, vai fazer 2 anos, 2018. A primeira coisa que eu identifiquei no vídeo, está lá o vídeo, a prova está. Nunca tinha visto esse bicho aqui na minha criação de abelha, e esse bicho tem me dado trabalho. Além das abelhas ter definhado e as mandaçais ter ocupado, e eu ter transferido depois, essas mandaçais não sabia, quando fui ver depois, não teve... Em parte eu vi o bichinho, mas achei que não era nada. Ouvi falando que era um bichinho comensal, fazia o comensalismo só. Não tinha problema. Outro simbiose. Simbiose é protocooperação, uma relação ecológica que não é obrigatória. Porque mutualismo é obrigatório. Duas espécies se encontram na natureza, elas só vivem juntas, separar mata. Um exemplo clássico é lynx. Outro exemplo clássico é o trinconífera, que vive no intestino do cupim, termitas, tá? Mas voltando. Então, eu tive essa herança, tenho essa herança maldita, já perdi as da jandaíra ter perdido todas, eu perdi já mais de 6, perdi 7, para ser mais sincero, colônia, inclusive matrizes de mandaçaia, por conta desse bicho.
Está aqui relatado, quem quiser, o livro está em PDF, isso aqui foi o Dr. Chaga que me deu, pegue em PDF, leia na página 88, vai estar relatado o nome do bicho, e esse bicho é propagado Brasil afora junto com as colônias, porque pode estar, se a colônia estiver infestada, eu vou chamar aqui ele de ectoparasita, os parasitas podem ser endoparasita, pode ser ectoparasita, endofora, exemplo carrapato, endoparasita, qualquer bicho vive dentro do corpo, por exemplo, os próprios vermes que habitam o intestino de vários outros tipos de animais, animais grandes, eles são endoparasitas, mas principalmente os vírus vivem de células, bactérias podem viver em várias partes do corpo. Então, gente, fica atento. O nome do vídeo tutorial é esse, e eu tenho que deixar isso para vocês. Vai ter alguns prints aí interessantes para vocês se localizar, e vocês, se estiverem interessados, esse documento, esse dossiê é disponível na internet, está em PDF, e vocês baixem, que é essa contextualização de espécie invasora dentro do estado de Pernambuco. São dezenas, tá? Centenas.